Fala, galerinha, alegria estar aqui com vocês, Cabral, Gani, Dani, Felipão, todo mundo aí que está nos acompanhando. Eu estou vendo que esse período de recesso nas Ilhas Maldivas fez muito bem a ele, viu? Tá com a cara ótima aqui no vídeo. Do Gani nas Maldivas, né? Tá com a cara boa mesmo, viu, Eric? Ô, Eric, eu tô sem o retorno aí do Eric. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Ah, maravilha. Ô, Eric, eu vou escrever um livro que não viaje para fora do Brasil durante uma pandemia. Esse negócio de você ter que testar negativo para poder voltar é um verdadeiro inferno. E ficar na mão. Posso imaginar, mas você voltou bem, viu? Tá namorando, Eric, é diferente. Não, mas ela que pediu essa barba selvagem pra ele. Acho que não. Tá certo. Ô, Eric, vamos deixar a barba do Gani, o rodízio do Cabral de lado e vamos falar dessa questão aqui que está impactando bastante, pelo menos na perspectiva deles aqui. Eles falaram assim, não tem como fazer previsões, não tem como a gente, de repente, pensar um pouco mais além, porque o cenário aqui está muito turbulento, a gente tem muita coisa ainda para acontecer. E olha só, nesses primeiros 15 dias praticamente do ano, a gente teve muita notícia vinda de Brasília. A gente teve muita coisa que aconteceu em Brasília, desde questão de risco fiscal, a gente teve greve sendo articulada aí por conta de reajuste salarial, a gente tem a questão de orçamento que ainda tem pano para manga e, claro, o cenário eleitoral, as pesquisas que estão acontecendo. Vamos começar do começo, com as pesquisas, né, que é o que todo mundo quer saber, né? Nessa última semana a gente viu várias pesquisas indicando o ex-presidente Lula na frente do presidente Jair Bolsonaro, que provavelmente vai ser candidato à reeleição, e a gente vê as terceiras vias ali que todo mundo fala sem tração, sem ganhar, sem decolar, sem ganhar margem na pesquisa. Enfim, queria saber como que está a sua visão para esse cenário, inclusive nessas movimentações todas que a gente vê aí, né? Pessoal falando até de, vai ganhar em primeiro turno. Existe essa possibilidade? Como que você está vendo todo esse cenário aí, Eric? Pois é, Felipão, a gente começou o ano já com algumas pesquisas na rua, mas eu queria também colocar e reforçar esse view que o Cabral e o Gani passaram sobre o PIB do 2023 e 2024. Essa eleição a gente pode ter uma guinada 180 graus na agenda econômica. Então, realmente, falar de PIB hoje, projetando 23 e 24, é algo completamente fora da curva. E esse ponto, Felipe, que tem chamado a atenção também, porque nesse começo de ano, a turma do PT e o próprio Lula tem batido na tecla que não vai rezar a cartilha do mercado financeiro, que quer dizer algumas questões aí que envolvem privatização, questões que envolvem teto do gasto, questões que envolvem também questões fiscais. Então, assim, uma possível vitória do Lula seria, então, uma outra projeção aí em todos os aspectos macro e microeconômicos. Eu dei risada com o cálculo que o Cabral fez do 12 menos 12 vai 1, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que olhar. Agora, com relação às pesquisas, a foto que foi tirada agora no começo do ano, Felipe, é praticamente a mesma foto de dezembro, tá? O resultado é muito parecido, a gente tem ali o Lula com basicamente 45% das intenções de votos, isso não mudou de dezembro para cá, e agora a gente tem que acompanhar, eu acredito que essas pesquisas vão ter uma temperatura melhor da cabeça do eleitor a partir de abril, maio, junho e daí para frente. Agora ainda está muito incipiente, agora a turma não está olhando, a população em geral não está muito com a cabeça das pesquisas. E no dia de hoje vai entrar um elemento que a gente vai ter que começar a monitorar também, que vai conversar diretamente com essas questões econômicas que o Cabral e o Gani trouxeram, com as questões de inflação e também com as questões de popularidade do presidente Bolsonaro, que é um novo auxílio Brasil
que começa a ser distribuído a partir de hoje no valor de R$ 400, é o ticket médio, né, para cerca de 17 milhões de pessoas. Há uma expectativa, Filipão, dentro do governo, que essa medida ajude aí a fazer um contraponto na questão das pesquisas referente ao Bolsonaro, que está na faixa de 24%, 25% das intenções de votos. Chama atenção porque é o primeiro presidente que vai tentar a reeleição que começa o último ano do mandato e o ano de eleição atrás na disputa presidencial. E aí há uma expectativa dentro do governo que com essa nova medida do auxílio, e isso possa, então, melhorar um pouco a questão, principalmente, da reprovação do governo. Mas aí, como a turma colocou, o Gânio colocou, o Cabral colocou, tem toda essa questão da inflação, que no final, ali na ponta, pode até corroer todo esse potencial de compra da população de uma forma geral, que vai receber esse ticket médio de R$ 400. Então, vamos esperar a partir de hoje qual pode ser o efeito disso ao longo dessas próximas semanas e ao longo desses próximos meses. Boa, Eric, vamos dar voz aqui aos retornantes Posso fazer uma pergunta do aqui? BMC Marketing. Claro, Cabral, fica à vontade. Olha, eu escutei uma frase hoje de manhã, quando eu estava preparando o 710, que eu fiquei em choque. Eu falei, eu vou perguntar isso ao Eric e eu vou perguntar. Olha só, líder do PT em São Paulo, Luiz Marinho, sobre Alckmin. Eu, pessoalmente, tenho ojeriza ao perfil do Alckmin. Não como pessoa, porque ele é agradável no trato, mas é muito conservador no pensamento. Agora tenho que reconhecer que ele pode sinalizar para um resultado interessante, desequilibrando o jogo em São Paulo a nosso favor. Isso é discurso de vice ou isso é discurso de governador para São Paulo? O que você acha? Cabral, o Luiz Marinho teve vários embates com Alckmin ao longo de toda a história dos dois em São Paulo, né, na história política. Eu acho que é uma sinalização de afago com até então adversário. Então, sim, mostra que, de certa forma, as conversas internas estão avançando. Eu conversei ontem com uma grande liderança de São Paulo que está envolvida nessas conversas de Alckmin, para onde que Alckmin está indo, e ele tem sentido o Alckmin cada vez mais dentro aí de uma chapa do Lula. Parece que hoje, Cabral, é uma questão mais interna do PT em aceitar do que do Alckmin realmente querer ir. Então, assim, parece que o Alckmin quer ir, mas o PT precisa arrumar a casa dele, precisa ver como é que isso vai conversar com o eleitorado, vai conversar com São Paulo. Muita atenção, porque o Alckmin até então estava liderando as pesquisas na disputa para governador em São Paulo, está abrindo mão. Agora a gente tem que ver para onde que o Alckmin vai para ser encaixado nessa chapa com Lula, porque a possibilidade dele ir para o PSB de bola está cada vez mais reduzida. O PSB de bola tem o Márcio França, que vai querer disputar também o governo de São Paulo, e tem várias outras regiões que eles querem uma aliança com o PT, e o PT, antes, sem perspectiva de poder, já não abria mão da cabeça de chapa, como a gente fala. Imagina agora, com o Lula liderando as pesquisas, com perspectiva de poder. Então, o jogo é muito duro para quem está no entorno do PT, tentando espaço junto com o partido. Então, assim, eu acho que essa questão do Alckmin a gente vai ver resolvida ali para fevereiro e março também, e hoje a tendência pelas conversas que eu tive ontem e anteontem, é de que o Alckmin, sim, está cada vez mais para essa parceria aí junto com o PT na chapa de vice. Vamos esperar, porque até o desfecho disso tem muita coisa para acontecer, tem muitas pesquisas ainda para serem feitas, e a política tem dessas coisas, né? O que está tudo certo hoje pode dar uma guinada 180 graus amanhã, mas a foto que a gente tem hoje é uma foto do Alckmin disposto e o PT ali tentando se organizar junto com o eleitorado dele e internamente e com os outros partidos, essa chegada do Alckmin. A frase não é uma pergunta para poder o Alan falar. E o Kassab ontem deu uma entrevista dizendo que não quer Alckmin no PSD para serviço de Lula. Então o PSD de dado também não quer o Alckmin. Tenso isso, mano. Isso, o Kassab, quando conversou com Alckmin, ele conversou dentro de um cenário de que Alckmin seria o candidato a governador de São Paulo. Essa era a expectativa do Kassab, até para fazer um
palanque para o Rodrigo Pacheco, que é o candidato a presidente da República do PSD. Então, o Alckmin sendo um puxador de voto em São Paulo fazia todo sentido dentro desse puzzle que o Kassab estava fazendo, olhando para o nacional. Então, o Kassab só faz sentido o Alckmin se vier como candidato a governador. Mas parece que o Alckmin não quer. Pelas conversas que eu tive, inclusive passa pela conversas que eu tive com o próprio Kassab, parece que as coisas estão mais no sentido de a futura chapa aí Lula-Alckmin ou algum encaixe aí do Alckmin dentro dessa campanha. Eric, boa tarde, meu caro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ouvi dizer um boato, queria confirmar contigo, que o Sérgio Moro realmente está abandonando o barco e não deve disputar a presidência? Não, ele está engajado, tem articulado cada vez mais, tem conversado com diferentes setores, tem conversado com evangélicos, empresários, industriais, tem conversado com a turma da política, uma turma que ele tinha uma certa resistência, né, mas uma turma que até ele, quando o juiz tem várias declarações contrárias. Então, assim, hoje está mais no sentido contrário, no sentido de construir essa campanha dele, e aí a gente vai esperar daqui também algumas semanas para ver quem é que vai junto com ele. Tem muita gente se mexendo aqui em Brasília, Gani, para fazer essa composição junto com ele aí como vice. O Eric, para todo mundo chancelar as candidaturas? Como? Um mês limite? Não entendi. Um mês limite para chancelar as candidaturas? A gente tem até julho para serem feitas as convenções, é ali que devem ser feitos os anúncios, mas para sair de fato, oficializar isso, é até agosto. Então, até a primeira semana de agosto é o prazo limite para a oficialização de qualquer candidatura. E aí, por isso que na antessala de agosto, a gente tem julho ali, que são as grandes convenções, são aqueles eventos, etc. Mas no papel mesmo é em agosto. Então, em tese não, na prática, tem até agosto para um candidato se oficializar ou não para a próxima disputa presidencial. Ô Eric, só para a gente falar, e tem também o Anderson perguntando aqui, as terceiras vias não tem tração, né? Não estão conseguindo despontar, pelo menos nessas pesquisas recentes que a gente viu, né? O Moro, o Dória, o Ciro, enfim, depois vem uma série de outros ali que aparentemente não estão candidatos a essa terceira via, a esse protagonismo. E aí, o Anderson está perguntando assim, bom, na ausência de uma terceira via, o mercado ele teria que fazer uma escolha ali entre Bolsonaro e Lula, ou teria uma preferência, uma predileção, alguma coisa assim. Você vê essas discussões assim sobre pontos prós, pontos contra, cada um desses dois polos aí envolvidos, né, os dois primeiros colocados. Você vê essa questão aí de discussão, o que seria melhor, um ou outro, prós e contra, essas questões, ou o mercado estaria mesmo de olho numa terceira via e apostando, né, no crescimento dessa terceira via? Felipão, das conversas que eu tenho com a turma do mercado financeiro, e aí representantes de corretoras e fundos de investimentos, existe sim uma expectativa gigantesca para esse surgimento da terceira via. Mas antes de entrar nesse ponto, e aí voltando àquela sua pergunta inicial sobre uma possível vitória do Lula no primeiro turno, a gente tem que deixar bastante claro para quem está nos assistindo que uma vitória no primeiro turno só acontece quando um candidato recebe o voto da maioria absoluta. O que é isso? São 51% dos votos válidos. Você pega aqueles votos nulos e os brancos, tira da contagem, e aí se o candidato atingir 51%, ele então vence no primeiro turno. Isso só aconteceu, Felipe, até agora, na campanha do Fernando Henrique Cardoso, em 94, quando ele veio embalado ali pelo Plano Real, e depois na reeleição dele, em 98, quando ele venceu no primeiro turno as duas vezes, inclusive venceu em cima do Lula. Então, assim, esse é um ponto também
mercado está bastante de olho sobre essa possibilidade de vitória no primeiro turno. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa, tem até outubro, tem 100 anos, tem avião que pode cair, tem facada no meio do caminho, tem vários fatores aí que a gente tem que esperar para, de fato, ter essas peças concretizadas. Com relação à terceira via, faço mesmo um parênteses, junto às mesmas peças, é muito cedo para a gente falar que uma terceira via estagnou ou cresceu. Por quê? O que a gente vai ver ao longo dos próximos meses? A gente vai ver o Moro disputando o eleitorado do Bolsonaro. O Moro tem muito pouco espaço dentro da esquerda e da centro-esquerda. A disputa vai estar ali no centro para a extrema-direita. É aí que vai estar essa briga, é aí que a gente vai, então, ver para onde que vai o eleitor. O que pode acontecer no limite? Pode acontecer, gente, o que a gente viveu em 98. Em 98, a candidatura do Alckmin, do PSDB, a candidatura que todo o Centrão tinha abraçado, que toda a classe política via com um grande potencial. Só que chegou num certo momento, e esse momento crucial foi a facada do Bolsonaro, que a população que estava no centro, a população que historicamente votava no PSDB, migrou todo para o Bolsonaro. O que eu quero dizer olhando para Moro e para Bolsonaro? O que pode acontecer ali na véspera das eleições? Os eleitores do Bolsonaro de 2018 que foram nesse estouro da boiada pode achar que o Bolsonaro não vai vencer no primeiro turno. E aí a gente tem um efeito contrário. Esse efeito manada, ao invés de ir para o Bolsonaro, pode ir para o Moro, porque pode ter uma leitura de que a única pessoa que pode vencer o Lula no segundo turno é o Moro. Então, aí a gente, dentro desse cenário, dentro do que a gente está colocando, a gente pode ver um efeito manada e aí o Moro crescendo dentro das pesquisas. Então, tem esse voto útil, eu acho que esse voto útil vai ser mensurado até a véspera das eleições. O Lula está com esses 45%, mas a gente tem ali ainda o Bolsonaro com 24%, com mais 10% do Moro, dá 34%, e isso levaria para um segundo turno. Temos que ver onde que esse eleitor de centro, Bolsonaro, vai? E a gente não tem essa resposta. E dentro desses cenários, a gente pode ver, sim, a migração do eleitor Bolsonaro, aquele eleitor que não é uma raiz, aquele eleitor que migrou em 2018 justamente para dar uma vitória para o Bolsonaro contra o PT em 2018. Então, tem muitos fatores ainda para acontecer. Tem um outro ponto que é muito importante colocar, que é o Moro é uma peça nova nesse jogo, é uma peça nova nesse puzzle. Ele nunca foi confrontado, gente. O Moro nunca foi colocado num debate com nenhum desses políticos da velha guarda. A gente não sabe como ele vai reagir. Então, uma reação ruim num debate, uma reação ruim numa entrevista, pode, então, de fato, acabar com essa questão da terceira via. Isso, logicamente, olhando para o Moro, temos ainda o Dória. O Dória está tentando ganhar atração internamente, primeiramente, e depois ele quer se projetar nacionalmente. Porque a grande temperatura que a gente vai sentir, para onde que a política está caminhando no aspecto da terceira via, vai ser em março, em abril, quando os principais partidos que não têm candidatos vão começar a aglutinar com os candidatos. O União Brasil, por exemplo, é um partido que tem 1 bilhão para gastar durante a campanha. Para onde esse partido for, ele pode sim ser bastante decisivo, pode sim ajudar bastante na questão de estrutura, na questão do dia a dia da campanha. Então, vamos esperar que olhar hoje e dizer que a terceira via ainda não cresceu, que a terceira via ainda está congelada, não é o melhor momento para esse tipo de análise. A gente vai ter que esperar decantar um pouco para ver para onde que vão. E aí vocês vão ver que vai começar a ganhar um caldo de cultura, uma vez o União Brasil se definido pelo candidato, você vai ver que vários outros também vão começar a se decidir. E aquilo ali vai dar uma certa expectativa de poder para aquele candidato que quer começar a ser abraçado pelos outros partidos. Legal. Eu queria fazer uma pergunta também para você, Eric. Eu já ouvi alguns comentários, né, principalmente de alguns analistas políticos, falando que esse jeito um pouco exagerado do Bolsonaro foi o que fez com que ele perdesse um pouco um pouco de crédito, né, perante a população. Mas muita gente fala que se ele abandonar esse estilo dele, ele vai perder
o restante do público dele. Você acredita nisso também? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Dani, bom ponto. E isso conversa muito com a resposta anterior. O Bolsonaro, assim como o Lula, tem um core dele, ele tem uma estrutura de eleitores dele que está na faixa de 15% a 20%. Com pandemia, sem pandemia, com máscara, sem máscara, faça chuva, faça sol, a turma está com ele. O que fez o Bolsonaro ser eleito é isso que eu estou chamando a atenção, que é essa turma do centro. Essa turma do centro pode sim estar desgostosa com as declarações, com as manifestações, com a política econômica, com tudo que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos. É essa turma, Dani, que a gente vai ter que perguntar, vem cá, você lá em 2018, você saiu do centro e foi para a extrema-direita para apoiar o Bolsonaro contra o PT, você está disposto a fazer isso de novo? Ou você vai migrar para um outro candidato? E esse candidato quem é? Da terceira via? Esse candidato, quem pode ser esse seu representante? Então, pode sim, dentro desse contexto, as pessoas estão desgostosas com o que o Bolsonaro tem feito na economia ou com algumas declarações encaixadas. Eu acredito que é essa turma justamente de centro que não é o eleitor raiz Bolsonaro. Então, é essa turma que vai flutuar durante a campanha. E, Dani, é essa turma que pode sim dar o desfecho das eleições de 2020 desse ano. Posso tirar uma dúvida? Algum blog esse final de semana, que eu não sei qual foi um blog ligado a Grupo Globo, porque eu li isso em imprensa ligada a Grupo Globo, falando da possibilidade de Tereza Cristina vice de Bolsonaro. O lado bom é que é uma ministra que foi absurdamente eficiente e é mulher. O lado ruim é que ela está pegando uma vice que já está na mão dele, que é o setor agro. Então, como pesar esse vice ou vice não traz voto? Eu sempre tive essa dúvida em relação a vice. Vice traz voto ou vice traz articulação? Como é que funciona o vice nesse rolo todo? Um lado ele já tem na mão, que é o setor agro. Podia botar qualquer pessoa ali que o setor agro vai apoiar, a não ser que seja um banco lá na outra cidade aqui do lado, que aí pode dar rolo. Mas ele tem um lado bom que ele vai dizer, viu, tem uma mulher de vice, não tem nenhum preconceito, tem todos os públicos. Como medir isso, por favor? Cabral, concordo contigo que a Tereza, apesar de ser a principal representante do agro, o Bolsonaro já tem esses eleitores, então ela aí não vai somar. Dentro dessa questão da Tereza Cristina, passa um pouco pelo que eu comentei do União Brasil. União Brasil é o partido que está fundindo PSL e Democratas. A ministra Tereza estava no Democratas, então uma decisão de estar na vice hoje do Bolsonaro é só se a Tereza sair do União Brasil, que vai ser oficializado agora em fevereiro, e ir para um outro partido. Não estou vendo esse movimento, ainda não vi nenhum outro partido assediá-la nesse sentido para ela ir e fechar uma chapa com o Bolsonaro. E é isso que você colocou, o vice não traz votos, o vice está ali mais como um figurante, mais como uma pessoa para fazer um contraponto. O que é esse contraponto? O Lula pode chamar alguém de centro justamente para fazer um pouco do contraponto a essa agenda que ele vem colocando, essa agenda econômica que ele já vem sinalizando para qual é a destinação disso, um viés mais desenvolvimentista, um viés que não vai ter mais essa pegada do teto de gastos, etc. E aí, para fazer uma sinalização, esse contrabalanço, ele pode chamar alguém de centro para então dizer, eu vou ser centro-esquerda, mas eu não vou ser radical. Olha aqui o meu vice representa vocês, que é do centro ou da direita. Então, assim, o vice vai mais nessa questão figurativa e de simbolismo, mas no dia a dia, um vice-presidente não apita, não opina, ele não tem interferência na agenda, ele não faz parte das decisões aqui do Palácio do Planalto. Então, assim, é mais uma sinalização para o eleitor, para o investidor, do que outra coisa. O vice-presidente normalmente não traz nenhum voto, fica mais nessa questão simbólica. O Eric, você falou da terceira via, o Dória tem uma rejeição muito grande no estado de São Paulo. Tem algum tipo de pesquisa ou a sua percepção aí em Brasília
como é que é a rejeição do Dória nos demais estados? Se há essa rejeição também. Então, Gani, essa pesquisa tem sido feita até pelos esses institutos que trouxeram esses últimos dados. Hoje o Dória está com 5% de aprovação dentro das últimas pesquisas que foram apresentadas, o que mostra que, apesar dele já ter um nome, não é um desconhecido na política, ele é o governador de São Paulo, a rejeição dele continua alta, porque, do contrário, ele não estaria ali só com 5% das intenções de votos. Dentro da região Nordeste, eu acredito que essa rejeição é ainda maior, porque ele não tem ali esse acesso, ele não tem essa penetração dentro dessa região, ele conversa mais com o Sul e Sudeste. Agora a gente vê como é que ele vai conseguir estruturar essa campanha dele. Falou-se muito nessas primeiras semanas do Dória ir para vice do Moro ou Moro ir para vice do Dória. Não acredito nessa possibilidade, não acredito que Dória vai ser vice de alguém, nem que o Moro vai abrir mão da candidatura dele para ser vice de alguém. E aí agora a gente vai ter que esperar. Dentro do mundo político, Gani, o que a gente ouve, e também conversando com alguns investidores, o quadro que eles trazem para o PSDB, resultado do PSDB para a eleição deste ano, é muito próximo do que aconteceu com o Alckmin em 2018, quando o Alckmin só teve 5% dos votos. Não há uma expectativa muito grande aqui em Brasília com relação a essa candidatura, e dentro do mercado financeiro também não há grandes expectativas. Mas reforço, a gente só está no começo dessa jornada, até outubro tem 100 anos, muita coisa pode acontecer, e aí a gente vai ter que esperar para compor essas peças. A princípio, a foto de hoje é um Dória que está um pouquinho escanteado aí dessa disputa presidencial, e a gente vê tentando fazer um trabalho primeiro interno para depois começar essa projeção nacional. Maravilha. Olha aqui, deixa eu só mudar um pouquinho de assunto para a gente poder contemplar esse assunto que é bastante importante também, em relação à greve dos servidores e o impacto disso em Brasília, principalmente com a economia e com o presidente Jair Bolsonaro, porque tem aquela questão, né, da promessa de reajuste para os policiais federais. E aí as outras categorias falaram, olha, eu também quero, né? Afinal, se vai dar para um, tem que dar para todo mundo. E aí começou uma mobilização, pelo menos aparentemente, grande, forte, e que contempla uma série de servidores de vários órgãos, inclusive a gente tem noticiado a operação padrão dos auditores da Receita, impactando na entrada e na saída de produtos, na questão dos combustíveis, até gerando um impacto, né, aqui no Porto de Santos. A gente vê funcionários até do Banco Central fazendo esse movimento. Enfim, eu queria saber como que está a sua percepção sobre isso, sobre essa paralisação que está prevista para amanhã, terça-feira, e as consequências disso, né? Tanto para o governo, para o Ministério da Economia, para a articulação do presidente Jair Bolsonaro com uma base bastante forte dele, que é o setor de policiais ali, né? Só complementando a pergunta dele, eu que sou burro pra caramba, burro, eu sabia que todo mundo ia arrumar confusão. Porra, será que Bolsonaro não sabia disso, mano? Sabia, tá, Cabral? Sabia, e aí é importante a gente colocar para quem está nos acompanhando, que isso foi motivo de várias perguntas de alguns clientes que a gente atende, que é o seguinte, vem cá, essa pressão vai ter aumento para todo mundo? Não, gente, não vai ter. Naquela votação no final do ano, que a gente discutiu aqui várias vezes, depois daquela PEC dos precatórios, que espaço de 170 bi, ficou reservado só 1,7 bilhão para reajuste neste ano. Dentro desse 1,7 vão ser atendidos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a turma do sistema penitenciário. Não tem espaço para mais gasto. O governo ia ter que fazer uma pedalada aí para tirar do teto, para ampliar os gastos. Então, não há previsão, que era o foco dos investidores, não há risco de estouro de teto, porque já está estabelecido esse limite. E não acredito que o Bolsonaro vá recuar nesse ponto, porque ele negociou diretamente com o relator do orçamento esse acréscimo de 1,7 que não estava previsto. E aí o Bolsonaro entrou em campo, pegou o telefone, ligou para o relator do orçamento e falou assim, bota mais esse espaço,
que eu quero que essa turma seja contemplada. O que pode acontecer? É o famoso planejamento, é você cortar de uma área para poder, então, conceder aumentos para servidores. Isso pode ser feito, mas eu acho que não vai ser feito, porque para atender todo mundo, precisaria cerca ali de 9 bilhões a mais no orçamento, coisa que não tem. Então, assim, essa pressão a gente vai continuar vendo ser feita. Tem essa previsão, Felipe, como você colocou, de paralisia a partir de amanhã, mas eu acho que o efeito disso não vai ser de curto prazo. E vai acontecer, Felipe, em alguns momentos, em alguns setores, que como é a população que está sendo atendida diretamente, a turma que está fazendo essa paralisação vai começar a sofrer pressão da própria população. Vocês vão começar a ver matérias nos jornais de falta de atendimento, de pessoas que precisam de remédio, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que precisam de várias outras coisas emergenciais não sendo atendidas por causa do efeito padrão aí que vai ser estabelecido. Então, pode ser um efeito bumerangue essa paralisia, e aí a gente vai ver, eu acredito que vocês vão ver nas próximas semanas, muitas manchetes dizendo do impacto negativo disso. Não há espaço no orçamento, gente. E aí a gente vai ter que esperar os próximos governos para que isso seja, de fato, sanado. E aí agora a gente tem que reforçar, não há previsão de teto para dar esse reajuste de 1,7 bilhão, e não havendo isso, eu acredito que o mercado não vai estressar nesse começo do ano, dentro dessa questão de greve, dentro dessa questão de servidores. Eu li em final de semana em algum lugar, a cada 10%, 30 bi ano. Porque cada 1% 19 dá algo próximo de 60 bi. 1% dá 4 bi, mais ou menos, né? Em todo... Isso. 1% de aumento são 4 bi. Acho que foi o Felipe Salto que falou isso, do Instituto Independente lá de Finanças do Senado. Tá, mas o jornalismo público estável está preocupado com o que a população vai achar? Do tipo, o cara tá lá na polícia, coisas que não interferem direto. Polícia Federal, Receita Federal, isso não é remédio. Isso vai ser, o cara vai lá no porto, vai pensar na vida, vai administrar, vai abrir um grupo de WhatsApp. Mas a gente Polícia Federal está nos aeroportos também. A turma da classe média vai começar a viajar, não vai poder viajar, isso vai começar a virar manchete. Você vai ver vários outros setores parando e isso vai impactar em cadeia aí toda a população e isso vai impactar de forma negativa. Não há, a conta já foi feita, já foi apresentada. O que a gente vê hoje, e aí é um ponto de estresse muito grande, é um ponto até interessante de se acompanhar, é o ministro Paulo Guedes dizendo que não pode dar para ninguém, que a solução é dar para ninguém, e o Bolsonaro do outro lado falando, poxa, eu quero dar pelo menos para essa categoria dos policiais rodoviários, sistema penitenciário. E aí a gente vê vazamentos de informações sobre isso, e a gente vê como a relação entre os dois está bastante estressada, como a relação entre os dois está bastante desgastada já nesse final de mandato, aí, nesse último quarto ano. Por que tem tanta essa prioridade nessa classe aí por parte do Bolsonaro, dos policiais? Qual seria o interesse político? É a base dele. Não, você sabe, cara, essa resposta já está dada. É onde ele tem a base eleitoral dele, é onde ele reforçou, se vocês olharem, está reforçando a turma do sistema de segurança, com essa questão orçamentária, reforçou os evangélicos quando levou um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Então, aonde ele é forte, aonde ele tem aqueles 20% que faça chuva, faça sol, ele fez um trabalho estratégico de reforço nesses últimos anos. E passa também pela turma do sistema de segurança esse tipo de reforço. A polícia do Distrito Federal é federal, eu não sabia disso. Para mim, a polícia do Distrito Federal era do estado do Distrito Federal. Ela é federal. Eu me lembro que quando congelaram os funcionários, os salários dos funcionários, deu aumento para essa categoria e depois congelou no dia seguinte. Foi em 24 horas de diferença. Quando teve aposentadoria, militar teve tratamento especial. É a base dele, mano. É a base que se dane a Mariola, quem mandou ser civil. Ô Cabral, quando teve aquela votação ali da PEC emergencial, que estabeleceu vários critérios, quais são os servidores que não poderiam ter reajuste
de questões de abono, daqueles penduricalhos que vem dentro dos salários, a única categoria que foi isenta disso foi a turma da segurança pública. E foi também um pedido direto do Bolsonaro para o relator da proposta na ocasião. Eu me lembro que vinha, porque quando abriu esse espaço, também houve uma gritaria, todo mundo queria reajuste dos abonos, reajuste aí das funções que os servidores vão ganhando ao longo da carreira, né? E a categoria que teve essa isenção, vamos colocar assim, foi a turma do sistema de segurança. Então, assim, já é uma relação bastante histórica, já é uma relação que a gente vê que o Bolsonaro tem privilegiado, sim. Agora, aquilo que você falou, não tem nenhuma criança nessa história, todo mundo sabia que ia ter uma gritaria geral, e agora o que o Bolsonaro tem feito é colocar a mira no colo aí do Paulo Guedes, fala, se vira, pega que o filho é seu, você que fala sobre economia. Maravilha. Mais alguma pergunta ou eu posso só fazer a última aqui para ele? Por mim, de boa. Manda ver. Deixa eu Pode ver aqui, fazer? pergunta 87, peraí. Não, Eric, só porque o tempo já está se esvaindo aí, mas eu precisava abordar esse tema contigo, porque ficou bastante, né? Agora entrou no tema, na pauta, essa questão do ICMS, né? E tendo bastante repercussão, porque a gente já está vendo impacto sobre os combustíveis, mais um reajuste na Petrobras na semana passada. E toda essa discussão, é culpa do ICMS, não é culpa do ICMS, é o petróleo, não é? E aí a gente vê os estados agora fazendo uma movimentação, não necessariamente só sobre o combustível, mas para descongelando o ICMS. E aí, Lira falando, Pacheco falando, né? Lira falando que Pacheco teria que colocar o negócio em discussão e tudo mais. Enfim, eu queria saber como que está essa situação, porque é sim um tema bastante sensível e que dá bastante pano aí para debates, discussões, apontamento de dedo, enfim, todas essas questões que a gente sabe muito bem como funcionam. Pedido para mudança da política de aumento de combustíveis, colocando todo mundo na mesma página, essa questão do ICMS / combustíveis. A gente vem vendo essa alta no valor dos combustíveis desde o ano passado e o Congresso tentou reagir criando uma proposta que congela o ICMS dos últimos 2 anos sobre os combustíveis. Essa foi uma solução para tentar diminuir essa escalada do preço dos combustíveis. No meio do caminho, Filipão, lembrando todo mundo, a Câmara voltou a essa proposta, mas quando você faz, que é aquele conselho que reúne todos os secretários de fazendas estaduais do país todo, eles tomaram a medida de congelar também o ICMS durante 90 dias. O prazo de vai se encerrar agora no final de janeiro. E o que a gente viu de lá para cá nesses 90 dias? A gente não viu uma redução aí dos valores do combustível, pelo contrário, o que nos remete, então, à atual política que está atrelada às questões do dólar e à questão do barril. Então, a gente vai ver esse tema voltar a ser a retomada das atividades no Congresso em fevereiro, mas isso está completamente em aberto, porque o Senado é a casa que representa os estados, e os governadores não querem que essa proposta do CMS avance neste ano, porque do jeito que está, eles estão fazendo caixa, eles estão conseguindo recursos, e recurso em ano eleitoral para eles é uma peça-chave. Então, a chance dessa proposta avançar é pequena, e se avançar, Felipão, deve avançar com bastante mudanças, diferente do que a gente viu ali aprovado na Câmara. Então, esse é um tema que os políticos vão tentar jogar para a plateia, vão tentar dizer encontrar alguma solução, mas tem questões estaduais envolvidas que devem barrar. Vamos acompanhar o que o Pacheco voltou a falar na possibilidade de votação desse projeto agora na retomada das atividades, mas, Filipão, ele vem falando isso desde outubro, tá? Desde outubro que essa proposta está lá no Senado. É verdade que no meio do teve toda a questão da PEC dos precatórios, que tomou a agenda aqui de Brasília, mas a gente não viu essa proposta, uma proposta que impacta diretamente aí o bolso dos eleitores. Vamos ver, que ainda tem muita coisa aí para acontecer nessa agenda que trata aí do ICMS combustível. Maravilha, então. Eric, quero agradecer mais uma vez você aqui com a gente, tirando
todas as nossas dúvidas, tirando as dúvidas também dos nossos telespectadores. E a partir de hoje, espero que estejamos juntos aí todas as segundas-feiras no BMC Market. E quando tiver um tempinho, volto em outros dias também. Valeu, Eric. Abraço para você. Ótimo 2022, bom trabalho aí e até a próxima. Obrigado, Filipão, Cabral, Gani, Dani. Um ótimo ano aí para nós. No campo da política vai ser... Acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui nesses próximos meses. Forte abraço aí para vocês.